Boa noite, tudo bem? Nós louvamos a Deus por mais um momento estarmos aqui, não é? Então, boa noite, Igreja do Senhor Jesus. Queremos falar um pouquinho nessa noite sobre orar sempre, né? Nós temos falado muito sobre oração. No domingo nós falamos sobre aquele momento especial de Daniel e nós queremos agora, nessa noite, refletir um pouquinho sobre orar sempre. Eu quero, com os irmãos, pedir aos irmãos que abram suas Bíblias. No Evangelho de Lucas, nós vamos observar uma parábola que Jesus contou sobre um juiz, que ele considerava um juiz iníquo, né? Um juiz injusto. Então, quero usar essa mesma parábola para refletir com os irmãos sobre o valor da oração nessa noite. O porquê que nós devemos orar sempre, orar sem cessar, né? Então, vamos pensar nessa noite sobre esse tema, abrindo suas Bíblias em Lucas 18, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos contemplar a beleza do nosso Deus através da sua palavra. Ler a Bíblia também é uma forma de adoração. Então vamos adorar o Senhor lendo a sua palavra, né? Diz assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um homem ou um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faz-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus nem respeite homem nenhum, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não me venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado a resposta ou a responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então o Senhor Jesus ele termina com essa interrogação, dizendo que, claro, que Deus fará justiça aos seus escolhidos, mas mesmo com essa palavra de Deus, mesmo com essa palavra de Jesus, essa garantia da justiça de Deus sobre a vida dos seus escolhidos, mesmo assim, quando Jesus voltar, quando achará fé na terra? Então vamos orar ao nosso Deus, tendo visto que hoje é um momento de oração especial, né? Um tempo que a gente separa para orar a Deus. Vamos orar, pedindo que nessa noite sejamos abençoados, né? Com esse momento da palavra de Deus. Santo Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós te louvamos, te damos graças, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E nessa noite queremos compreender mais um pouquinho da tua palavra. Queremos, meu Deus, mergulhar um pouquinho naquilo que o Senhor nos garante na tua palavra e compreender, meu Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia, o que o Senhor tem para nós, e que não desistamos nunca de orar, de pedir, de colocar, de depender do Senhor em todo momento da nossa vida. Oramos assim ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, Jesus ele já começa aqui, né, depois que ele está falando sobre a vinda do reino de Deus, o reino de como que eu creio que é esse reino que nós estamos vivendo, o reino do Espírito, não é? E Jesus começa falando sobre essa vinda e ele começa querendo fazer com que os seus discípulos compreendam que o nosso Deus é um juiz justo, diferente de qualquer outro juiz. E para que isso fique bem mais fixo nas mentes dos seus discípulos e na nossa, ele conta essa parábola aqui, desse juiz iníquo, ou em outras palavras, injusto. E mesmo sendo injusto, ele diz o texto aqui que todos os dias uma viúva na cidade onde esse juiz trabalhava, pedia a ele ou intercedia a ele por uma causa. Obviamente, se ela pedia e intercedia, é porque não podia pagar, é porque ela não tinha condições de ser como as outras pessoas. Claro que quem pagava, esse juiz aqui era um excelente juiz, mesmo não temendo a Deus, mesmo não respeitando homem nenhum. Pagou, ele fazia ali o trabalho dele. Essa senhora, obviamente, como Jesus estava falando de um Deus
maravilhoso que a gente não tem como pagar a ele, né? Então, obviamente ela não tinha, mas aí ela insistia todos os dias pedindo para que aquele juiz julgasse a sua causa. E ele, de tanto ser importunado por aquela mulher, ele diz: homem, quer saber? Eu não temo a Deus, nem respeito homem nenhum, mas vou julgar a causa dessa mulher, até para ela me deixar em paz, para deixar de me perturbar, né? E ele julga a causa dela. Aí Jesus diz: ouvi o que diz esse juiz, né? Um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus, um juiz que não respeitava homem nenhum. Jesus diz aos seus discípulos: ouvi o que diz esse juiz. Mesmo sendo iníquo, mesmo sendo injusto, ele julga a causa daquela mulher só pelo fato dela insistir pedindo. Aí Jesus vai e diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite a ele, mesmo que pareça, né, o que ele diz aqui, mesmo que pareça demorado a responder-lhe? Então ele está falando conosco. Será que Deus não julgará a nossa causa, mesmo que pareça demorada a sua resposta? Até por isso que nós devemos orar sempre. E é sobre essa palavra que Jesus diz logo aqui no começo. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Então é sobre esse dever de orar sempre, que está aqui no versículo 1, que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, né? A primeira coisa que a gente deve compreender com relação a esse dever de oração é que devemos orar em todo o tempo, né? Então, devemos orar em primeiro lugar nos momentos de grande provação. E aí eu tive fazendo uma seleção aqui na Bíblia, encontrei aqui em Atos 16, 25, onde Paulo e Silas, eles estão presos ali, né? O ambiente é para realmente um ambiente complicado. Mas o versículo 25 vai dizer que à meia-noite, Paulo e Silas ora, canta louvores, enquanto os outros presos ouvem. Enquanto os outros presos comuns, né, que estavam ali, ouvem esse momento. Então, é um momento de oração. Um contexto de uma necessidade muito grande. Mas será que é uma coisa comum, né? Paulo poderia estar ali se reclamando por ser crente, por estar defendendo a palavra de Deus, por estar pregando a palavra de Deus e ter ido parar naquele lugar. Não. Ele e Silas resolveram cantar louvores, orar a Deus à meia-noite, né, enquanto estava o silêncio total naquela prisão, enquanto os seus colegas presidiários ali assistiam, é o que diz aí o texto. Então nós devemos orar, é um dever nosso orar nessas horas, digamos assim, de dificuldade, né? Quando estamos passando por momentos difíceis, né? O que eu coloquei aqui para esse texto é justamente orar em tempos de provações. Paulo estava passando pelo momento de provação aqui, não tenho dúvida nenhuma, né? Momento de provação. O segundo momento que eu separei aqui para a gente refletir nessa noite é orar em tempos de perigos, né? Mateus capítulo 14, versículo 30, vai falar que Pedro, naquele momento ali que Jesus anda sobre as águas, né? Pedro, ele pede para ir até Jesus. A gente conhece a história, né? E Jesus diz: vem. E ele dá alguns passos em direção a Jesus, e o texto vai dizer que quando ele olha para os lados, que sente o vento, ele sente o lugar que está, ele entende a dificuldade que ele vai passar ali, porque ele era um perito nesse assunto, né? Do mar ali. Então ele grita, né? Na hora que ele entende que ele tira o olho de Jesus, que ele tira o foco, que ele começa a sentir os ventos batendo, então ele grita: Senhor, salva-me. Então, em tempo de perigos, é um tempo também de orar, né? Orar sempre. É um tempo de perigo, também é um tempo de oração. Esse primeiro tempo aqui de Pedro de Paulo e Silas, né? Eu coloquei como sendo provação. Esse segundo aqui de Pedro como sendo um tempo de perigo, que ele grita: me salva, né? Um momento complicado. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 42, nós vemos o próprio Jesus, no momento de perigo dele, pedir a Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Mas era um momento de perigo para Jesus, momento que ele sentia que se aproximava o momento de dor, do martírio, da dificuldade que ele passava ali, e ele ora também, nos dando o grande exemplo ali no Getsemane, né? Em Lucas 22,
versículo 42 especificamente, onde Jesus está ali no Getsêmani e clama a Deus: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Eu sei que é possível para o Senhor todas as coisas, não é? Então a gente vê aí esse exemplo de que nós devemos orar sempre, esse dever que ele diz aqui em Lucas, no capítulo 18, que é um dever nosso, orar sempre, nunca desistir. Ele coloca em prática aí, né? Em terceiro, a terceira situação que eu achei aqui, também como um tempo de oração, é em tempo de sofrimento. Muitas vezes, quando estamos em tempo de sofrimento, resmungamos, né? Quando estamos em tempo de sofrimento, a gente às vezes começa a deixar o interior, que falta alguma coisa, a gente deixa o interior falar ali, e a tendência é reclamar-se daquilo que está passando, porque os textos aqui são com pessoas crentes, né? Eu repito, a pregação do Evangelho é para nós. Nós somos os escolhidos. Por isso que Jesus diz aqui: ouve o que diz esse juiz iníquo. Será que o Deus Todo-Poderoso não fará justiça aos seus escolhidos? Então a palavra de Deus é realmente para os escolhidos de Deus, né? Então, em tempos de sofrimento, eu vejo em Tiago, no capítulo 5, versículo 13, que ele diz assim: tem alguém ou há alguém aflito? Então orem. Tempo de aflição é um tempo de sofrimento, né? Você está aflito por alguma coisa, algum sofrimento. Ele diz: há alguém aflito? Ore. Há algum ou há alguém contente? Cante louvores. Então veja como é realmente uma responsabilidade nossa de estarmos orando sempre. Em todos os momentos, Deus nos convoca à oração. Quando a gente fala de oração, não é por acaso, irmãos. É porque é o único meio, é o único elo que nos faz nos relacionar. Porque ser crente é ter relacionamento com Deus. Não se engane. Ser crente não é andar com a Bíblia embaixo do braço, não é fazer parte de uma igreja, não é defender uma religião. Ser crente é estar com Cristo. E estar com Cristo é ter intimidade com Ele. É essa convocação que Ele faz para que busquemos a santidade. Ser santo como eu sou santo, né? Então a gente vê aqui: há alguém aflito? Ore. Então aflição, sofrimento, momento de oração. Há alguém contente? Cante louvores. Lugar de festa, lugar está todo mundo contente cantando louvores. A outra situação que nós encontramos aqui está em Jonas, capítulo 2, versículo 2, né? Jonas vai dizer: clamei ao Senhor na minha angústia e Ele me ouviu. Havia uma angústia maior do que a de Jonas ali, no ventre daquele peixe, né? Entendendo que foi rebelde ao mandado, a uma ordem de Deus, mas que estava no momento ali de escuridão, nas trevas, como diz ele, e ali ele clama ao Senhor, e ele diz: clamei na minha angústia e Ele me ouviu. Então, Deus ele nos convoca a essa oração em todo tempo, em todo momento da nossa vida, para que sejamos cientes, e que não devemos desistir, e cientes, como Jesus diz, que na verdade é um dever. Jesus nos ensina como um dever. Assim como a gente tem o dever de casa para ser pai, para ser mãe, para ser esposo, para ser esposa, para ser filho, para ser patrão, para ser empregado, para ser comerciante, para ser comprador, tudo. Em tudo nós temos um dever, né? São direitos e deveres. O ser humano ele é regido por isso. Então, na vida cristã, é um dever orar sempre, orar em todo momento, né? Então, essa situação aqui é realmente interessante, essa de Jonas, quando ele diz: orei ao Senhor na minha angústia e Ele me respondeu. Em quinto lugar, nós encontramos aqui que devemos orar em todas as situações. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer assim: não andeis ansiosos, né? Sejam conhecidos as vossas aflições. É a ordem, o apóstolo Paulo escrevendo ali aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, ou seja, por nada. Sejam em tudo conhecidos as vossas aflições por meio das vossas orações e ações de graças, né? Ou seja, quando está na aflição, na agonia, oração. Quando está no meio daquela situação, como nós estamos no centro dessa pandemia aí, dessa situação misturada, dessa doença chamada Covid-19, dessa outra doença chamada corrupção, a gente fica no meio dessas duas coisas aí. Deus é quem vai nos livrando, vai nos tratando. Então, que tenhamos, ou que vivamos, ou que façamos ações de graça, culto de ação de graça.
em qualquer situação, engrandecei o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Então, em tudo, o apóstolo Paulo diz ali, Deus deve reconhecer você. Você deve ser reconhecido pelas suas orações e por ações de graça. Não pense que você vai ser reconhecido pelas suas doações, pelas outras coisas que a gente pode chamar de obras, boas obras. Não, o texto está dizendo aqui, em tudo sejam conhecidas as vossas aflições, pelas vossas orações e ação de graça. Então, que sejamos entendedores disso, né? Oração e súplica, é o que o apóstolo Paulo diz aí, né? O Salmo 145, versículo 18, o Senhor está perto de todos os que o invocam, diz o salmista no Salmo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam. O versículo 19 vai dizer assim, Ele cumpre os desejos dos que o temem. Que maravilha, né? Deus, Ele cumpre os desejos daqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre os desejos dos que o temem. Então, por isso que é interessante orar sem cessar. Orar sempre, entender que é um dever, né? Então, em sexto e último lugar, em relação à situação em que devemos orar e por que devemos orar sempre, a palavra de Deus nos apresenta aí algo muito interessante na vida de Daniel, né? Pegando uma deixa daquela palavra que nós trouxemos no último domingo, em relação ao versículo, ao capítulo 8 e capítulo 9. Então, a seguir no texto seguinte daquele que nós paramos, né? No livro de Daniel, então nós vamos encontrar uma coisa bem interessante. No versículo 23, no capítulo 9 de Daniel, então Gabriel, que é aquele anjo que vem para fazer notada ou notória a revelação das visões de Daniel para ele, ou esclarecer para ele o que é a revelação, né? No capítulo 8, ele vai ter essa visão. No capítulo 9, que a gente tratou no domingo passado, ele tem uma concepção, depois que Gabriel explica para ele o que era aquela visão, e ele chega ali no reinado do rei Dário, e ele entende que vai passar 70 anos aquele cativeiro. Então, ao invés de olhar para um lado e para outro, ao invés de olhar para o rei, olhar para as situações, e olha para dentro de si e diz, estamos perdidos, precisamos orar, precisamos nos arrepender. E foi essa palavra que fizemos no domingo passado. Depois desse momento que ele faz aquele quebrantamento, se arrepende ali, depois que ele olha para dentro de si e vê que está errado, como a gente falou no domingo passado, o que me chama a atenção no versículo 23 é que é maravilhoso o que Deus responde, né? Então, Gabriel é guiado para saber, ou para fazer com que Daniel, ele cumpra o seu ministério ali, porque fora revelado a ele o que Jesus havia dito. E o que mais me impressiona, que a partir desse versículo aqui, ou a partir do versículo seguinte, daquele que nós paramos no culto do domingo passado, então Daniel, dentro daquela visão, daqueles chifres, que dentro de um chifre levanta-se um único chifre, que é todo poderoso para ser com todos os poderes, e aquele chifre diz respeito a Jesus, ao poder de Jesus. E nesse versículo 23, eu quero que você olhe comigo, depois você pode olhar ali o restante do capítulo 9 de Daniel, que vai falar da vinda do Senhor Jesus, do príncipe enviado. E no versículo 23, é o que me chama bastante atenção. Então eu coloquei aqui, que o Senhor Jesus, na sua visão, Daniel ele tem uma visão sobre o Senhor Jesus, né? Gabriel ele é enviado para explicar a Daniel que aquela visão diz respeito ao reinado de Jesus, a vinda do Senhor Jesus, né? E que Daniel não havia entendido. No versículo 23, olha o que Gabriel diz para Daniel. No princípio das tuas súplicas, ou oração, saiu a ordem, e eu vim para declarar, pois és muito amado. Preste atenção na palavra e entenda a visão. Olha que maravilha. O que Daniel não sabia é que no princípio daquela oração que eu falei para os irmãos no domingo passado, no momento que ele começou a clamar, que ele entendeu o que estava acontecendo e o que ia acontecer, Deus já estava ouvindo, estava providenciando também que aquela revelação que dizia respeito a Jesus, a resposta para o clamor de Daniel, estava para chegar. E hoje, amados, nós vivemos dentro dessa resposta.
Jesus é a nossa solução de oração. Jesus é a nossa solução de redenção. Jesus é a nossa solução de salvação. Jesus é a nossa solução para o arrebatamento, para aquele grande momento que teremos com Ele. Por isso eu te convido a olhar para Jesus, autor e consumador da tua fé, orar sempre, porque Ele ensina aqui nessa parábola que não devemos desistir, que devemos entender que é um dever, né? Então Daniel, ele tem aquela visão e o anjo diz, olha, tu és muito amado. Já pensou? Você chegar diante de Deus, você que faz oração, você que ora, você se quebranta, você que conversa com Deus, você que diz, Senhor, essa pandemia, esses acontecimentos, e você vai chegar diante de Deus e Ele vai dizer assim, você é muito amado. Quando você começou a clamar, eu já estava providenciando resposta. Isso, amado, é show para o nosso coração da fé, né? Então a ideia é que o anjo disse isso a Daniel. No princípio das tuas orações, ainda quando tu nem começou a orar, foi enviado a ordem, é o que está aí, foi enviada a ordem, eu vim para te esclarecer, porque tu és muito amado. Preste atenção na palavra e entenda a visão. E aí Daniel vai ouvir ali, a partir daquele momento, que o anjo vai dizer para ele acerca da palavra. E aí, concluindo esse nosso momento de reflexão de hoje, olhemos para o próprio Jesus, aqui em João, capítulo 14, versículo 13, onde ele diz, Jesus está explicando ali que até agora ninguém tinha pedido nada no nome dele, mas que a partir de agora, tudo que pedisse o nome dele, ele faria. E ele vai dizer isso no versículo 13, né? Jesus diz, tudo que pedir em meu nome eu farei, né? Tudo que eu farei diante do meu Pai, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Ali estava vendo a unificação. Quem vê a Jesus, vê a Deus. Quem vê a Deus, que vê a Jesus, vê o Espírito Santo. E nenhum se ressalta sobre os outros, e que eles são uma trindade. E a eles que nós recorremos, é a Jesus que nós intercedemos. E que o nome de Jesus seja louvado. E saia com essa palavra no seu coração, nesse culto de oração de hoje. Ore sempre. Entenda que é um dever. Jesus, versículo 1 do capítulo 18 de Lucas, Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Ore sempre, nunca desanime, e com certeza as tuas orações serão ouvidas, e Deus fará conforme a sua vontade. Boa noite, Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus.